Queria fazer aqui um questionamento aos dois, para uma avaliação sobre a mídia ninja, a forma como a mídia ninja se colocou, chamada mídia ninja, em relação à mídia tradicional, na cidadania fiscal mesmo, né? Eu observei algumas, a professora colocou algumas manifestações, eu vi manifestações provocadas por esses debates na internet, que foram às ruas, em relação à questão fiscal, por exemplo, que eu nunca vi na mídia tradicional. Do tipo assim, que os ricos paguem a conta. Não sei se a senhora viu, mas seria muito interessante ilustrar, porque aqui os ricos paguem as contas é uma discussão da justiça fiscal, que eu nunca vi ser tratada dessa forma na mídia ninja. Então, é um exemplo. Outra é o próprio questionamento da mídia tradicional, que também foi às ruas no episódio da Rede Globo, né? Então, eu acho que são aspectos que eu gostaria de ouvir de vocês. Assim, até que ponto esse acordar, vamos dizer assim, saindo fora do chamado tradicional, pode nos fazer avançar na questão da cidadania fiscal, que não é só na questão do gasto público, da destinação do gasto, é na tributação justa, na extração justa tributária, que poucos falam, né? Acham que estão... Se nós não extrairmos tributo de forma justa, não adianta destinar de forma justa só. Você está tirando de um bolso e colocando no outro. Né? Agora, se você retira de forma injusta e distribui de forma injusta, piorou. Né? Que é o que nós fazemos hoje. Eu acho que pela primeira vez eu vi, foi em Porto Alegre, essa manifestação, que os ricos paguem a conta, e que ia gerar, inclusive, um seminário com relação à questão também da justiça fiscal. Então é isso, eu queria só colocar essa questão de que a sociedade acaba questionando aí não só o Estado, a forma da informação também ser veiculada, ela questionou nas ruas. Eu queria fazer essa observação porque eu não vi ser tratada por vocês. Obrigada. Isso aí dá um outro debate longo, viu? Aliás, eu estou convidado para fazer lá na Unifor. Mas é o seguinte, isso aí não, a questão das reivindicações, as reivindicações não são da mídia ninja, mas foram de manifestantes. Não é? Assim, a cobertura, não sei, saiu placas, assim, bom, enfim. Mas, de qualquer modo, eu vejo a mídia ninja como uma forma de fazer jornalismo, uma forma incipiente ainda. Não acho que nós podemos desconsiderá-la como um aspecto do jornalismo, mas também não acho que seja uma substituição da chamada mídia tradicional, da mídia clássica. Eu acho que, inclusive, contrariando muita gente, eu acho que elas são complementares. O que não sai na mídia clássica, tradicional, sai na mídia ninja. Muita coisa que a mídia ninja não pode fazer, a mídia tradicional faz. Eu volto a dar o exemplo aqui. Qual blog, qual mídia ninja tinha condição de botar um repórter durante um mês para desvendar o escândalo dos banheiros? Nenhum. Né? E isso vale para o povo, vale para a Folha, vale para o Estado, vale para qualquer jornal. Não é? Ou seja, agora por causa disso eu vou dizer que não é válido que a mídia ninja faz? Não digo isso. Agora eu acho que falta muita coisa ainda para a mídia ninja. Por exemplo, você liga a câmera e fica passando 24 horas. Eu acho que o jornalismo é principalmente edição. Né? Quem que vai ficar 24 horas na televisão vendo a mídia ninja? Então alguém precisa pegar e resumir aquilo. Então eu acho que esse ainda continua sendo o papel da mídia tradicional, que vai sobreviver por longos e longos anos. E faço votos que a mídia ninja também sobrevive. Bom, eu acho que alguns aspectos que você colocou me levam a trazer o problema para a educação. Não é? Sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de cobertura, inclusive cobertura de celulares, que foram veiculados nas redes sociais, são importantes, porque revelam faces e mais faces de qualquer movimento e permitem, como o Plínio falou, quando estava apresentando o trabalho, que o leitor se posicione diante de diversas opiniões e faça uma leitura crítica e forme sua própria opinião. Mas, de fato, no Brasil, nós temos a questão da arrecadação, que é um problema sério, e temos a questão da
do repasse ou da distribuição do recurso, que também se torna um problema sério. Recentemente eu tive num painel sobre financiamento da educação no Brasil, e duas coisas me chamaram a atenção. Um técnico do Ministério de Planejamento e Orçamento estava fazendo uma apresentação sobre essa grande discussão que existe do dinheiro do pré-sal. Dinheiro do pré-sal e ir para a educação para aumentar o orçamento da educação e chegar a 10% do PIB. Esse dinheiro do pré-sal não vai permitir que se chegue a 10% do PIB nunca. E agora que vai ser partido 75% para a educação e 25% da saúde, não. E então o argumento dele era o seguinte: de onde é que eu posso tirar mais recursos para ir para a educação? Eu tirar das políticas sociais, eu não posso fazer isso, porque é um lençol curto. Eu vou tirar de uma para cobrir outra e não vou resolver o problema de nenhuma das duas. Então eu tenho que achar dinheiro novo. E aí ele apresentou uma coisa que eu achei extremamente importante. Eu não conhecia esse conceito, mas ele apresentou o conceito de elisão fiscal, que são aquelas pessoas físicas que criam uma pessoa jurídica, com ele é o dono de 99,9% da pessoa jurídica só para receber o dinheiro. Fausto Silva, Luciano Huck, etc. Isso se chama elisão fiscal. Se o Brasil acabasse com isso, dava 0,7% do PIB que poderia ir para a educação. Isso é dinheiro novo. Tributar herança. Todos os países do mundo tributam herança. Porque não é justo, do ponto de vista da cidadania, e aí eu volto à questão que eu estava falando, uma nova geração receber um patrimônio produzido com o esforço da geração anterior, com tributação zero. No Brasil é assim, acho que tem uma tributação de 2%. Existem países do mundo que a tributação é 30%, acho que é na França e em outros, ele citou lá exemplos. Então, quer dizer, isso é dinheiro novo que poderia ir para o orçamento e ser aplicado em políticas sociais. Mas esse normativo legal, né, como o menino falou antes, o Jurandir, e o Ataliba falou um pouco, mas o Jurandir falou, o lobby sobre a possibilidade de mudar esses normativos legais é muito poderoso. O imposto sobre grandes fortunas já existe. Pois é, mas não se aplica, né? A outra coisa, aí nós temos do ponto da arrecadação. Do ponto da despesa, o que acontece? O Tribunal de Contas da União fez um estudo sobre o Fundeb, já que o que interessa, a minha área é mais educação, e descobriu o seguinte, que dos 100% do recurso do Fundeb, 60% é gasto com folha de pessoal. Esse é uma coisa razoavelmente imexível. Mas os 40% que fica para manutenção e desenvolvimento do ensino, o estudo que a CGU fez mostrou que mais de 59% desse recurso tem problemas de gastos, né? Eu não diria que é só corrupção, mas tem tecnias, tem desvios de finalidade, tem muitas coisas, né? E que desse total, o maior percentual de problemas estão nos municípios do Nordeste. Esse estudo da CGU está disponível. Então, nós voltamos para aquela situação que o Plínio também já falou. A escolaridade da nossa população, não ajuda na fiscalização da despesa. Até porque, não só os municípios colocam de uma forma bastante hermética nos seus portais de transparência o que a lei exige, só coloca estritamente o que a lei exige, ainda em arquivos PDF, etc, etc. Mas o imposto é uma coisa intangível. É como a questão ambiental na escola. A gente trabalhar a questão do imposto, você não vê, eu estou falando do ponto de vista de ensinar para um menino de 6º a 9º ano, para um garoto de ensino médio, que a gente sabe que as suas habilidades cognitivas deixam muito a desejar em decorrência da qualidade da educação que ele merece.
Quando a gente vai trabalhar o tema imposto, é uma coisa intangível, porque ele é abstrato. Você não vê o imposto não sai passeando por aí que você pega, vê e manuseia. Então se torna um tema muito árido, muito difícil de ser trabalhado e de que o indivíduo desenvolva habilidades e competências para entender aquele conjunto complexo de coisas. Lembrem-se vocês que os nossos alunos chegam ao 3º ano do ensino médio sem saber operar função. Então, por aí, vocês têm uma ideia do quanto é difícil trabalhar um conceito abstrato, porque ele só vai ver esse conceito prático quando ele é vítima da política pública. Mas aí, minha filha, o leite já está derramado há muito tempo, né? Porque é um a posteriori. Ele não é, a ação do imposto ele não é simultâneo ao processo de arrecadação, o que faz com que se torne uma coisa extremamente abstrata. Não é? E aí o interessante, e por isso que eu trouxe os protestos, é que uma geração toda criada nisso, de repente cai a ficha. O que levou as pessoas a dizer isso? Meu imposto não está chegando na saúde e a educação, arrecade mais, os ricos que paguem, etc. Qual é o fenômeno sociológico, né, que está por trás disso? Muita coisa ainda tem que ser escrita e muita coisa ainda tem que ser compreendida, não só pela classe política, mas como pelos estudiosos da sociedade. A gente ainda não entendeu muito bem qual é a mensagem desses movimentos, né? O que eles estão dizendo para nós. Tanto é que o Congresso está funcionando por espasmos, né? Aprova isso, coisa que estava lá encostada há 4, 5 anos, de repente foi aprovado, porque o clamor das ruas exigiu. Mas será que é só isso mesmo? Não é? Será que isso não faz parte do processo de amadurecimento de uma sociedade que só tem 25 anos com uma nova Constituição? Né? Uma Constituição que mesmo Ulisses Guimarães, no seu discurso de lançamento, diz que é uma Constituição de direitos. Não é? E a gente sabe hoje que ela é muito mais de direitos e que ela deixou meio em stand-by os deveres do cidadão, não é? Pelo menos do ponto de vista da educação, o Estado tem a obrigação de oferecer educação para todas as crianças hoje de 4 a 17 anos, né, que procurem uma vaga na escola pública. Mas o dever da criança estudar não está previsto na Constituição, não é? Então ela assegura muitos direitos, mas no que tange a deveres, porque a relação contratual do Estado é uma relação de direitos e deveres, hoje em dia a gente anda refletindo muito sobre isso. Até que ponto a seguridade plena dos direitos me leva a compromisso com deveres. E eu acho que a questão do imposto é um tema que também cabe nessa discussão, não é?